Olá, meus amigos e amigas. Estamos aqui para conversar com a doutora Flávia Padilha sobre espólio. Boa tarde, doutora Flávia. Boa tarde. Seja muito bem-vinda e se apresente, diga suas especialidades e como você começou a ser advogada. Boa tarde, muito obrigada primeiro pelo convite, né, de estar aqui, podendo contribuir um pouco com o que eu venho adquirindo, né, de conhecimento durante esse tempo. Minha especialidade atualmente, eu trabalho muito com direito sucessório, que para as pessoas que não entendem muito, é quando você trabalha com inventários, testamentos, com trabalhos que envolvem o falecimento de alguém que deixa um patrimônio. Certo. Que esse patrimônio é o espólio. Tá? Então quer dizer que espólio são os imóveis, como é? Móveis, imóveis, semoventes, tudo que envolve... Derivados de herança. Exatamente. Muito bem. Aí vamos lá. Você pode comprar um imóvel originário do espólio? Sim. Quais são os cuidados? Então, primeira coisa, procurar um advogado, porque existem peculiaridades no espólio, né? E dentro do inventário, às vezes nem há abertura do inventário. Então, o advogado vai fazer a assessoria para que esse negócio seja eficaz. Então, é possível sim, e os cuidados? Saber se a pessoa que está vendendo, né? Os documentos, na verdade, são os mesmos que você deve procurar de uma compra e venda normal. Do imóvel, exato. Certidões de ônus, para ver se o imóvel está no nome do falecido realmente. De impostos. Né? Exato. Certo. Então, os documentos necessários são praticamente os mesmos. E saber se existe inventário aberto ou não, se existe litígio ou não entre os herdeiros. Como é que você sabe isso? Se está o inventário aberto ou se existem os herdeiros? Exatamente, a necessidade de procurar um advogado habilitado, né, que tenha a especialização nesse ramo, para poder fazer toda essa busca e dar essa segurança ao adquirente, né, o pretenso adquirente. Certo. Por exemplo, seu Manuel morreu e deixou uma casa para 3 filhos. E eles querem vender esse imóvel e não abrir o inventário. E aí? E aí? Primeiro, nesse exemplo que você deu, né, que você está nos trazendo, não existe um cônjuge sobrevivente. Né, que esse cônjuge sobrevivente, se viesse a existir, a gente poderia falar também em meação de direitos, que é diferente de herança. Então, o meieiro, ele não é herdeiro. Então, a depender do regime de bens, a gente também tem que analisar isso. A quem pode assinar esse contrato? Né? Entendeu? Mas dentro do exemplo que você nos trouxe... Pronto, morreu, o pai e a mãe morreram. Isso. E os 3 filhos ficaram com a casa... Isso, aí tem que abrir o inventário, é o recomendado. Essa casa é o espólio. Isso, se só existe esse patrimônio, esse patrimônio é o espólio do inventário. Aí tem que abrir o inventário. É o recomendado, né, para dar mais segurança. Mas, por exemplo, eles não abriram o inventário e querem vender para adquirir logo o dinheiro. O cessionário, né, porque não é uma compra e venda, é uma cessão de direitos hereditários, ele tem a capacidade de pedir a abertura do inventário também. Então, ele pode fazer o documento hábil, que é uma escritura pública de cessão de direitos hereditários, e fazer o pedido de abertura do inventário. Né? Por isso que, mais uma vez, eu falo, é importante ter um advogado assessorando. É muito perigoso. Não chega a ser perigoso, mas sim, sem um advogado. Sem uma assessoria é um risco maior, né? É um risco que eu não recomendo. Agora, tendo essa assessoria, fica muito, muito fluido. Dá para acontecer e ter, no final, né, que aí é um outro ponto, né, que é importante, abrindo o inventário, que ele pode ser via extrajudicial, já que não existe litígio no exemplo que você deu. Certo. A gente pode fazer aí via cartório. Inventário, aí o inventário vai dizer quem pode assinar, não é isso? Geralmente quem pode assinar
É o inventariante, O que é inventariante nomeado... que sempre nomeia uma pessoa para ser o inventariante. Sim, uma pessoa. Desses 3 irmãos, seria um deles, seria o inventariante. Isso, entre eles escolhem. Hoje em dia não existe mais o primogênito, não. Quem está na administração do patrimônio geralmente fica, mas pode ter um consenso entre eles e ser feita a nomeação. E ainda pode ser terceiros o inventariante? Pode ser o próprio advogado? Não. Então, depende muito da situação. Geralmente não é o advogado. Agora, se for nomeado, é o que a gente chama de nomeação ad hoc do inventariante. Vai ter um custo para o espólio a mais. Certo? Então, assim, na via extrajudicial, é tudo mais célere e menos oneroso. Tá? Agora, se precisar ir às vias judiciais, existe um benefício? Às vezes, sim. Você pode, ao invés de você precisar fechar o inventário logo e o comprador esperar o final do inventário, caso existam outros bens, pode haver a figura do alvará judicial, com a autorização de um juiz, pode ser feita a liberação desse alvará, onde o inventariante vai ter poderes para assinar a escritura pública de compra e venda. Aí já vai para uma compra e venda, o comprador sai do inventário, aquele bem também, e continua todo o restante vamos chamar, do trâmite sobre o que ainda resta de patrimônio. Né? Doutor Francis, é porque sempre acontece muito assim, o imóvel custa 500 mil, e esse inventário tem as custas do inventário, e outros impostos às vezes estão devendo, tributos, IPTU, às vezes a família está devendo aquele montante. Aí pode o comprador dar uma parte do pagamento e depois esperar o inventário se rolar todinho para ser assinada a escritura? Então, sim. Existe na prática a figura, não existe a promessa de compra e venda, existe a promessa de venda de meação, se for o caso de cônjuge sobrevivente. É feita no cartório ou é particular? É particular. Mas tem força no sentido de manifestação de vontade. Então, pode ser feito isso e sai como se fosse um sinal e princípio de pagamento, onde você pode discorrer sobre todas as obrigações do espólio, né? Que são, no caso dos herdeiros ou do meeiro, dentro da estrutura que existe do inventário, e também as obrigações do comprador. Então, com prazos, multas... É bem parecido com uma promessa de compra e venda. Compra e venda normal. É isso. E quais são os riscos assim que pode surgir nessa compra de um imóvel de espólio? Então, não ter a assinatura e a autorização do juízo. Isso é um risco. Então, tem que ter para venda... Do juízo do juiz do inventário. Do juiz. Por quê? Porque todos têm que concordar com aquela venda. Que está acontecendo aquilo ali, naquele valor, daquela forma. Isso. Então, tem que haver um pedido ao juiz, porque é lei que diz que para qualquer venda de patrimônio do espólio, tem que ter autorização do juízo. Então, se não tiver essa autorização, é um risco. Tá? Então, assim, é importante, a gente às vezes diz assim, tem que saber se não existem outros herdeiros, porque às vezes tem filhos que são de outros relacionamentos, que não estão ali. Então, não tendo a assinatura de um desses, pode ser um risco também. Entendeu? Então, por isso que eu repito, né? A importância de um advogado para fazer todo esse rastreio. Doutora. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, né? Que os 3 irmãos têm esse imóvel de espólio, a mamãe e o papai faleceram, e como é que eu vou saber se não tem outro filho na família? É uma busca? É uma reclamante? Ou depois de estar tudo feito, aí aparece um filho? Às vezes acontece, né? Às vezes... A própria família, ela tem indícios, nem sabe tem notícia. Tem, né? Não, se não tem, a gente parte para o princípio da boa-fé. Da boa-fé, né? Então, assim, o negócio vai ser de boa-fé. Vai ser concluído. Ato jurídico acabado, não vou dizer perfeito, porque não vai ter uma perfeição completa. Mas o comprador, ele pode... tem meios para o comprador ele se proteger disso. Mas aí, entre os herdeiros que venderam, eles vão ter que dar um jeito de compensar esse filho que veio. Né? Então, tem detalhes que podem ser feitos, mas se eu for discorrer sobre isso aqui, a gente vai ganhar aí muito tempo. Assunto, tem muito assunto. Tem muito assunto. Então, pronto.
Tem que abrir o inventário. Não adianta comprar imóveis de espólio sem o inventário estar decorrendo. É isso? Ou você pode comprar e abrir o inventário. Sim. Eu compro, pago aquela entrada. E aí... E o advogado já corre com o inventário, é então, isso? Tem várias formatações que podem ser feitas. Sim. Vai depender do poder monetário do comprador e do que ficar acordado com a família, né? E se o comprador quer pagar tudo? Quer pagar tudo, então, 500 mil, quer pagar e se resolver e contratar um advogado e o advogado dá o seguimento. Então, isso tudo é possível, mas vai depender também da relação do comprador com esses vendedores, vamos chamar assim, né? Dos herdeiros, né? Se existe ou se não existe uma aproximação, um conhecimento, né? Tem que pegar também as certidões do falecido, porque tem que também prestar atenção se aquela venda não pode não caracterizar uma fraude a credor, entendeu? Porque o falecido pode ter débitos. Então, o que é que o juiz faz? O cuidado é depositar o valor em juízo. Que fica lá resguardado para direito de terceiros que, eventualmente, tenham créditos com o espólio. Então, o comprador deposita em juízo. Geralmente, mas também já vi muitos casos que depositou, pagou diretamente aos herdeiros e também não teve problema. Então, é tudo caso a caso a ser analisado, né? Mas é possível... Caso é diferente um do outro. Isso, mas é possível, sim, e isso acontece constantemente. Demais, né? Constantemente. Até hoje, assim, não vi nada que pudesse ter dado errado. Aí agora, só para finalizar, né? Certo. A nossa conversa. E se um dos irmãos não concorda com o valor do imóvel? Então, aí não vende. Eu sou perito avaliador. Então, tem que chegar a um consenso. Né? Porque na via extrajudicial do inventário, certo? Tem que estar todo mundo de acordo. Mas, vou dizer, um não está de acordo. Um diz 500 mil, outro 500 mil, outro diz, não, só vale 600 mil. Então, se não chegarem a um acordo, então vai ter que ir para as vias judiciais. Lá vai ser nomeado um perito avaliador, que vai fazer toda a estruturação para dar suporte ao juiz sobre qual o real valor daquele imóvel. E aí as partes vão, para impugnar aquilo, teria que trazer documentação, outras avaliações para comparar, para mostrar as razões daquela não concordância daquele valor da avaliação judicial, que ela tem uma força muito grande, né? Isso acontece muito, doutor? Acontece bastante. Né? Bastante. É muito importante saber também o valor de mercado do imóvel. Que às vezes também acontece que os 3 irmãos, um mora na casa. Aí não paga aluguel da casa, vive lá e os outros 2 não usufruem daquele imóvel. Sim. Né? Aí, como se agir, o advogado vai agir, porque na hora tem que fazer o inventário, é cobrado o aluguel do que está morando lá, tem que tirar ele vai receber menos. Esse contexto. Esse contexto também é individual, caso a caso. Por quê? Porque se a família concorda, os irmãos concordam que ele mora, é uma coisa. Se eles querem o seu, digamos, dentro desse exemplo, o 1/3 de um aluguel, isso é de direito. Tá? Então, provavelmente não vão ser os mesmos advogados. Provavelmente cada um vai nomear o seu para que eles cheguem a auxiliar, porque quem resolve solução é o próprio cliente, né? Então, nós somos auxiliares para que vocês, né, partes, cheguem a um consenso, né? Mas é a figura do advogado também essa busca pela paz, digamos assim, contribuir para essa paz familiar, fluir né? Toda a negociação e dividir os bens. Isso. Agora, sempre tem alguns questionamentos que podem ser solucionados extrajudicialmente e ser levado, de repente, uma homologação de um acordo. Agora, saíram algumas decisões recentes sobre esse exemplo que você deu, mas aí seria todo mais um podcast aí para a gente passar mais um tempo. A pessoa morando lá, A pessoa morando. Né? Então, tem algumas restrições, outras não. Tudo vai depender de como é essa relação familiar. Muito importante. Isso. Às vezes precisa até de uma constelação familiar sistêmica
para poder resolver alguns problemas, que é muito importante. Tem sido útil. Pronto, doutora Flávia, dê uma última palavra dizendo sobre o espólio, o que alerta para não comprar o imóvel de espólio às vezes. Então, é essa falta de clareza e de transparência sobre o negócio. Então, assim, o corretor de imóvel, ele é um ponto-chave fundamental para esse processo também, porque o corretor ele vai ajudar esses proprietários e esses compradores, né, a ver a regularidade desse imóvel. Então, assim, quando chegar... tipo assim, você vem para comprar um imóvel e foi oferecido por um corretor. Então, o corretor já vai lhe dizer, olha, esse imóvel está regularizado, não está... Né? Então, assim, está precisando de um advogado para fazer uma busca maior. Então, assim, são multidisciplinares, né? São situações multidisciplinares que se completam. Então, um corretor, o advogado, o contador, tudo isso faz parte digamos assim, de um planejamento eficaz para isso. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença, esclarecimentos. E é isso aí, amigos. Para comprar imóveis de espólio, contrate um advogado. Obrigado e até mais.